Muita gente não conhece ou tem muitas dúvidas sobre o tratamento de quimioterapia, uma das formas de combate a vários tipos de câncer. Por que será que esse tratamento possui tantos efeitos colaterais? Como lidar com eles? Essas e outras questões serão respondidas no programa de hoje. O Viva Saúde começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre quimioterapia e nada melhor do que conversar com quem realmente entende do assunto. O nosso convidado de hoje é o oncologista Jean Pereira. Jean, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para participar do Viva Saúde. Obrigado, Márcia. Estou muito prazer aqui. O que é a quimioterapia, Jean? Conta pra gente. Bem, Márcia, a quimioterapia na verdade, é uma classe bastante extensa de remédios, tá certo? De uma forma geral, se entende como quimioterapia, de uma forma bastante abrangente, como um tratamento clínico, tratamento medicamentoso do câncer. Quimioterapia não é uma coisa só, são vários subtipos de quimioterapia e são classes de remédios que foram desenvolvidos há mais de 60 anos. Começou com o Dr. Sidney Farber, que começou a tratar as criancinhas com leucemia linfóide, isso na década de 40. E começou a haver resultados, ou seja, drogas que eram feitas na veia, tá, que começavam a mostrar resultado finalmente para uma doença como câncer que não tinha absolutamente nenhum tipo de tratamento naquela época. Naquela época, antes do desenvolvimento da quimioterapia, os pacientes eram tratados absolutamente apenas com remédios sintomáticos e morriam muito rapidamente. Então, com o desenvolvimento da primeira droga quimioterápica, que na verdade era um derivado do gás mostarda, que foi utilizado na década de 20, na década de 10, na Primeira Guerra Mundial, verificou-se que aquelas drogas, aqueles medicamentos, elas eram capazes de destruir células malignas. E começou-se então uma grande disseminação do conhecimento e em vários centros, todos geralmente ou americanos ou europeus, começaram a desenvolver algumas moléculas e eram testadas nos pacientes com câncer. Esse desenvolvimento foi de uma forma bastante lenta no início, até que na década de 50 foi criado o Ato Institucional contra o Câncer pelo presidente americano. E foi aí criado o Instituto Nacional do Câncer americano, que realmente deu o pontapé inicial para o desenvolvimento de quase todas as drogas quimioterápicas que nós utilizamos hoje. Mas não é a única forma de tratamento. Quimioterapia, na verdade, ainda é o fundamento da maior parte dos tratamentos contra o câncer, mas hoje já vem perdendo cada vez mais espaço, exatamente por conta dos seus efeitos colaterais. Como é que ela ajuda a combater o câncer? É como eu estava falando. Tá? O câncer, ele não é uma doença só. O câncer são milhares de doenças diferentes. Tá? O câncer de uma paciente que teve um câncer de mama, apareceu no meu consultório, ele pode ser completamente diferente do câncer da minha próxima paciente que vai entrar no consultório. Embora, do ponto de vista microscópico, pareça ser o mesmo, mas as células são diferentes. Elas se baseiam em mutações diferentes. Portanto, eu sempre digo para o meu paciente, o câncer que você tem é único, é o seu câncer. Tá? E a gente, obviamente, vai tratar com drogas que, infelizmente, tratam de uma forma geral. Mas isso está acabando, a gente pode falar mais para frente. Tá? A célula tumoral é uma célula que está em crescimento contínuo. Portanto, que em geral, o paciente que tem câncer, ele consome-se. Por quê? Porque o tumor consome muita energia do paciente. Tá? Porque essa célula está em frequente crescimento. Se você pegar células de tumor, colocar no microscópio num dia, ela vai estar uma. No outro dia ela já pode estar 4, ou seja, está em crescimento. E a quimioterapia, ela atua em fases do ciclo celular, ou seja, do ciclo em que a célula está de uma e vira duas, que é a fase de divisão. Então a quimioterapia ela atua exatamente nesta fase. Portanto, ela consegue bloquear o crescimento dessa célula maligna de 1 para 2, de 2 para 4, esse crescimento exponencial, tá? A gente consegue bloquear isso aí, de forma que a célula não se divida mais e de forma que ela possa entrar nas vias naturais de morte celular que todas as células humanas têm. Quais as formas de tratamento, Jean? Bom, primeira coisa, na verdade a gente tinha inicialmente apenas a cirurgia, foi desenvolvida, obviamente, há milhares de anos, e no século XIX, o câncer começou a ser tratado finalmente com cirurgias com intenções curativas. Tá? O segundo tratamento que foi desenvolvido depois do desenvolvimento do rádio pela Madame Curie,
tá? É a radioterapia, o tratamento através de bombas de raio-x. Raio-x é uma forma geral de se falar, tá? E a quimioterapia veio logo depois. Da década de 50 para cá, se desenvolveu essas formas químicas de parar o desenvolvimento da célula maligna. Isso até a década de 80, praticamente só existiam essas três formas. E aí começou -se a desenvolver algumas outras drogas que hoje, particularmente, estão em cada vez mais desenvolvimento, graças a Deus, tá? A gente tem também hoje, começou na década de 80, mas particularmente hoje, nesse mesmo ano, a gente está num boom, numa fase extremamente interessada da imunoterapia, ou seja, o tratamento do câncer por estimulação do próprio sistema imunológico do paciente. A gente sempre teve essa grande dúvida de por que o câncer, por ser uma célula normal, o organismo ela não era atacada pelo sistema imunológico do próprio paciente. E a gente está chegando a algumas conclusões com alguns medicamentos que conseguem estimular o sistema imunitário. Além disso, existem outras drogas que a gente utiliza para inibir algumas enzimas, que são formas que o tumor tem de crescer e se desenvolver. Isso já existe em câncer de pulmão, em câncer de rim e alguns outros cânceres também. E uma forma um pouco mais antiga, mas também é bastante eficaz em alguns tipos de câncer, que são dependentes dos hormônios, como o câncer de mama e câncer de próstata, é a forma hormonal. Ou seja, você conseguir bloquear a produção hormonal do paciente, de forma que, diminuindo a produção hormonal, a célula que depende daquele hormônio para crescer e desenvolver, ela entre em involução e acabe morrendo. Quais os procedimentos corretos que uma pessoa deve ter antes de entrar, digamos assim, numa quimioterapia venosa? Bom, primeira coisa, tem que estar sempre bem acompanhada, tá? O paciente que faz quimioterapia, ele tem que ter o telefone do seu oncologista. Ele tem que ter o contato imediato por conta exatamente que ele possa ter como tirar as dúvidas e como reportar ao seu médico sobre os efeitos que ele vai ter. Tá? O paciente, para se sofrer o processo de quimioterapia, ele tem que estar com uma condição clínica, no mínimo, estável. Tá? Não dá para você tratar um paciente com quimioterapia, na grande maioria das vezes, um paciente que está acamado nos seus últimos minutos de vida. A quimioterapia ela não ajuda esse paciente, ela é deletéria. Tá? A quimioterapia ela deve ser feita naquele paciente que tem uma reserva orgânica, de forma que ela vai receber o tratamento com o mínimo de risco e com o máximo de benefício. Paciente que tem uma condição clínica boa, tá? Que nós oncologistas chamamos de performance, tá? Ele pode receber a grande maioria das quimioterapias. Então, quando você determina ao paciente que ele vai tomar o tratamento, a gente determina duas coisas inicialmente. Primeiro, se a doença que a gente vai tratar, ela é sensível à quimioterapia. Nem todas são, infelizmente. Existem doenças que são rigorosamente resistentes a quase todos os tipos de quimioterapia. Tá? E segundo, se o paciente tem condições de receber, ou seja, se a condição clínica é boa, se ele tem exames de sangue que mostram que a sua função dos rins está boa, que o seu fígado está funcionando plenamente, que ele tem uma função cardiológica, a função do seu coração perfeita, entendeu? Tendo essa condição, isso normalmente o oncologista faz na sua primeira ou segunda consulta, ele vai determinar qual o protocolo, porque quimioterapia, como eu falei, não é uma coisa só. São mais de 100 tipos de drogas e que a gente combina muitas vezes em diversos tipos de protocolos. E você vai indicar, de acordo com aquela doença e de acordo com o estado geral do paciente, qual é aquela quimioterapia que vai oferecer o mínimo de risco e o máximo de benefício para o doente. Né? Jean, agora a gente vai para uma pequena pausa, um pequeno intervalo, não saia daí, a gente volta falando sobre quimioterapia. O Viva Saúde volta já.